a respeito do ataque do Grêmio que não funcionou, e aí já vamos colocar o foco em um jogador específico, que foi o Nathan Fernandes, até porque foi pauta da entrevista coletiva do Renato também. Perguntaram para ele por que ele começou jogando, não vinha jogando antes e tal. O que tu achou do ataque do Grêmio? E em que pese, quando eu falo gols achados, eu acho que o Babton me corrige de forma perspicaz. Eu falo gols achados porque o Grêmio não tem criatividade para conseguir armar uma jogada. Os gols, tudo bem, o Grêmio tem volume, posse de bola, ronda a área e tal, mas não é assim uma triangulação, não é um... Tirando contra o Cuiabá, que aí teve. Contra o Cuiabá teve, é isso que me espanta, contra o Cuiabá teve. Nos outros gols que o Grêmio fez, nos últimos 5 jogos, todos foram assim, chute no gol, rebote, chute de longe, falta e tal. Ju, ataque do Grêmio. Então, eu vou muito com o Babiton, acho que é justamente a questão de o Grêmio ser um time reativo. E acho que a gente não vai ter esse time de criação esse ano, pelo menos. Acho que isso vai ser coisa para o ano que vem. Fiquei um pouco triste, digamos assim, decepcionada, mas assim, um ponto que eu pego muito é quantas vezes o Nathan Fernandes tem entrado ultimamente. Como é o entrosamento dele com a equipe, sabe? Ele rendeu muito pouco ontem, sábado, mas eu sou muito desse negócio do fora, sabe? O que tá acontecendo por fora, como é que ele tá também, sabe? Como é que tá o jogador. Eu não gosto de super crucificar. Com o JP, Galvão, tudo bem, né? Não tinha como não crucificar o cara. Mas o restante do time, eu não sou muito de ficar crucificando os caras, assim, de tipo, porque... E também, assim, ele é um guri, né? Querendo ou não, também é guri novo. Também vai ter dias que vai estar super bem, vai ter dias que vai estar super mal. Acho, sim, que ele não veio legal no jogo. Acho que faltou bastante da parte dele. Porque ele é uma peça do time que a galera tem como... porque o Nathan vai entrar, vai meter correria e vai ajudar a criar e vai subir, taranã. E não foi o que a gente viu. A gente viu ele meio perdido. Várias tentativas de passe, cruzamento, que ele falhou. Eu acho que também, muitas vezes, ele segurou muito a bola. E o Grêmio, no jogo, teve muitas situações, assim, de... Cara, solta a bola. O cara tá ali no meio pedindo bola. Teve uma, eu acho que... Era o Queiroz até, que tava na direita. Acho que era direita. Que a gente olhou assim, ele pedindo bola sozinho. E ninguém passou pra ele. Tipo, seguraram a bola no meio de campo, seguraram a bola mais pra dentro. E o cara sozinho pedindo bola. Por quê? Porque era do Queiroz, sabe? Então, assim, em relação ao Nathan, eu acho que é isso. Foi um jogo que, infelizmente, ele não veio bem. Não quero ficar crucificando o guri, porque daqui a pouco o Renato bota ele num próximo jogo do Brasileiro. Como reserva, entra no segundo tempo e o guri entre bem, e aí vai estar todo mundo glorificando o guri. Tipo, estão crucificando ele hoje e amanhã vão estar glorificando ele, então não sou muito fã disso, assim. Acho que também é um pouco de saber utilizar ele em campo e saber dar mais movimento, porque eu não lembro dele ter entrado muito nos últimos jogos, e aí também entrar com o guri titular é tipo, vamos botar o guri na fogueira. Ele foi... O Renato foi perguntado sobre isso, né, Ober? Eu estava lá na coletiva e o Renato teve muitas discussões com alguns colegas jornalistas e devido a isso, o assessor de imprensa do Grêmio, Igor Povo, disse que teve que cortar as perguntas e eu fiquei sem a possibilidade de perguntar para o Renato. Posso perguntar uma coisa? Não perde a linha de raciocínio, mas completa depois dizendo o que tu perguntaria para o Renato se tivesse a oportunidade. Cara, eu tinha várias perguntas anotadas lá, só que eu queria perguntar para ele, porque a pergunta que mais deu pano para manga foi a questão do Queiroz. Eu não consegui ver quem foi o colega que perguntou, que foi que deu discussão, mas eu acho que foi, eu não consigo, eu não vou dizer nem quem eu acho que foi, porque eu não vi. E daí o Renato pergunta, quem que tu colocaria? Daí ele diz o Dodi, né? E aí o Renato, obviamente que o Renato ia responder, não, mas o Dodi vai jogar terça. E tal, vocês não sabem de futebol, vocês não vêm discutir futebol comigo, pelo amor de Deus, não sei o que. E eu ia perguntar para o Renato essa mesma linha. Renato, eu quero aproveitar a linha de raciocínio do colega que perguntou sobre o Duqueiroz e eu quero seguir nela. Porque o Duqueiroz é vaiado pelo torcedor do Grêmio desde a derrota contra o Achipato na Arena. Hoje ele foi vaiado na escalação e o Ronald ano passado foi muito esperado e não pôde jogar porque estava na seleção. Hoje ele estava no banco e não entrou. Por que o Ronald não é uma opção no lugar do Duqueiroz? Eu queria saber por que o Ronald não joga. Né? Tem outra questão que eu estava bastante curioso para saber sobre o nervosismo do time, porque eu vi o Diego Costa dar um rapa num goleiro,
Eu vi o Natan Pescador dar um pontapé no cara do meio de campo por nada. Eu vi o Soteldo entrar e deixar a mão no rosto do cara por nada. O time nervoso, completamente nervoso, não deu para entender, né? E uma das perguntas que eu queria fazer era sobre o Natan também, só que foi feita. O Natan parece que tem alguma coisa psicológica, eu tive essa impressão, né? Eu queria saber se tem alguma coisa sobre isso. Perguntado para o Renato respondeu o seguinte. O Renato disse que ele tá dando oportunidade, que ele vem treinando. Como quem diz assim, ó, agora é com ele. Entendeu? O Renato jogou nos peitos do Natan. E aí dá mais pano pra manga pra gente pensar que o Natan tá tendo alguma coisa. E aí até o nosso colega Gilbina, que tá aí nos comentários, ele falou, cara, desde que o Natan teve aquela conversa com o Brás, presidente do Flamengo, ele meio que sumiu. E eu vou um pouco mais a fundo. Eu acho que o Natan, cara, completamente impressão minha, uma leitura que eu tô tendo. O Natan começou o ano com a expectativa de que seria o ponta esquerda do Grêmio, ou direita, ou o primeiro reserva. E ele se machuca, e o Soteldo se machuca, e o Gustavinho vem e passa por cima de todo mundo. E o Natan virou uma terceira opção. E eu acho que o Natan sentiu isso. Eu acho que o Natan sentiu em ser ultrapassado pelo Gustavinho. Pode ser uma puta besteira que eu tô falando, com certeza, pode ser, mas eu tenho essa impressão. Porque o Natan do ano passado é um Natan diferente desse ano. Esse ano o Natan, quando tenta 2, 3 vezes, não consegue, ele sente psicologicamente e ele sucumbe do jogo. Então, na minha impressão, desde que o Gustavinho tomou ali a titularidade, ou sendo a primeira opção, quando não está o Soteldo, eu acho que o Natan sentiu um pouco psicológico. Eu não sei se é só psicológico, mas eu acho que a própria lesão forçou ele muito a estar assim. Eu acho que o grande problema ainda é a lesão, porque ele começa a jogar mal depois da lesão que teve, e pode ter sido uma das primeiras grandes lesões que ele teve como jogador. Pode ter acontecido, ele sempre foi um touro em comparação aos outros da base. Talvez na base ele não se lesionasse. E quando foi pro profissional, tomou a ruim, lesionou. E às vezes o lance da lesão é muito louco, porque psicologicamente ela afeta muito o atleta, porque o atleta, além de não poder treinar, não poder jogar, ele fica com dor, né? E talvez o Nathan Fernandes ainda tenha dores por causa da lesão. Talvez a gente sabe que o DM do Grêmio não é exatamente um exímio DM, dali a pouco ele não recuperou direito da lesão. Dali a pouco tem alguma coisa além disso que faz com que ele jogue mal.